pessoal, esse é um episódio do nosso Café com Leitura. Espero que vocês possam aproveitar. A ideia aqui é a gente bater um papo virtual e eu quero trazer alguns livros nessa série que me inspiram e que me educaram bastante nesses anos todos. E a ideia, obviamente, não é fazer um resumo de um livro, isso a IA faz pra gente, não é? A ideia é trazer alguns trechos, alguns aspectos que para mim são bastante relevantes na minha experiência, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Antifrágil, um livro do Nassim Taleb, bastante famoso Taleb pelo conceito do cisne negro. Taleb era um operador do mercado financeiro, operava opções, muito estudioso. Ele tem um livro sobre precificação de opções exóticas. Depois ele foi construindo sua própria visão do mundo, quase que um filósofo moderno, num certo sentido, né? Ele escreveu o Cisne Negro, que é o mais conhecido, depois o Antifrágil e um pouco mais para frente Skin in the Game. Mas o Antifrágil é o meu favorito. Talvez para a gente começar seja interessante pensar um pouco sobre o conceito do antifrágil, né? E é um conceito que busca estabelecer uma oposição entre o nosso modelo de construir coisas fortes para sustentar grandes eventos e grandes choques e pensar no que pode de verdade se desenvolver conforme eu tenho grandes eventos inesperados. Então não é uma ideia de se proteger, mas é uma ideia de florescer. E nesse ambiente complexo e tão incerto que a gente vive, conseguir fazer com que um certo sistema possa, mais do que ser resiliente, que é aguentar um choque, ou robusto, que ele possa ser antifrágil no sentido de florescer conforme a incerteza aumenta, conforme eventos muito inesperados de alto impacto aconteçam. Então, esses eventos, como ele chamou os cisnes negros, eventos que a gente não tem como prever, que geram alto impacto. E por que isso acontece? Então, ele fala bastante sobre distribuições estatísticas, né? E ele explica que nesse mundo complexo que a gente vive, super conectado, a gente acaba observando um efeito de diminuição da independência entre as variáveis. Isso faz com que aquela nossa ideia de uma curva normal comece a ser testada. A gente acaba percebendo em muitas empresas esse viés, essa lente de que eu posso enxergar o mundo como se fosse uma curva normal. É claro que a curva normal funciona em muitos casos, né? Por exemplo, uma população, quando você pensa na distribuição de altura de uma população. Mas ela se transformou num modelo mental, muitas vezes, de como a gente pode encarar os eventos que acontecem na nossa realidade. E essa nossa realidade atual, que é muito interconectada, está destruindo um pouco, né, essa visão de que eu posso enxergar o mundo como uma distribuição normal. E por que isso acontece? Porque eu tenho cada vez mais eventos nas caudas longas. Em inglês são os fat tails, né? São eventos que estão teoricamente com muito baixa frequência, mas que podem gerar um impacto muito grande. E isso acontece porque a independência cai. Então eu tenho cada vez mais interdependência entre as variáveis aleatórias. Isso faz com que eu tenha distribuições de outra natureza. Tem um ponto que eu acho muito curioso no antifrágil, que assusta um pouco em algumas empresas, e eu tenho percebido isso quando a gente tem uma discussão estratégica, é o ponto da redundância. O que significa redundância? Significa eu ter uma camada adicional para alguma competência, para alguma capacidade. E a gente muitas vezes nas empresas acha que isso pode ser um desperdício, né? A natureza é cheia de camadas de redundância, né? O corpo, por exemplo. E tem essa frase aqui que eu acho muito boa. A redundância ela pode parecer ambígua porque ela parece como um desperdício se nada fora do comum acontecer. O problema é que alguma coisa fora do comum
normalmente vai acontecer. E aí é que eu percebo a relevância da redundância. Talvez a forma de redundância mais simples que a gente possa ter nas organizações é de uma pessoa ter algum tempo para sair simplesmente da rotina da gestão do seu dia a dia, da execução de tarefas, poder se desenvolver, poder enxergar desafios da sua área, da empresa, poder inovar. Então, esse é um exemplo bem simples de como a gente está pecando pela falta de redundância. E essa falta de redundância, ela conversa com outro tema que aparece bastante no antifrágil, que é a ilusão da eficiência. Talvez a ilusão da hipereficiência. Porque quando eu não tenho nenhuma redundância, meu sistema está no osso, está operando numa capacidade máxima. E aí, qualquer turbulência, alteração nesse sistema faz com que ele caia de rendimento. Então, a eficiência, usualmente, no mundo, digamos assim, que herdamos do Taylorismo, essa visão da produção em massa, é uma eficiência de curto prazo. E quando eu maximizo a eficiência de curto prazo, provavelmente eu estou criando um problema muito grande de longo prazo, inclusive de sobrevivência. Então ele coloca aqui a importância da gente ter sistemas que possam lidar com mudanças. Então a adaptação que vai acontecer em ambientes extremos dificilmente vai ser viabilizada por um sistema que está no osso, que é hiper eficiente. Tem um aspecto bastante prático no antifrágil, que é como é que a gente pode usar, a gente chama das regras do dedão, né? A heurística, regras práticas que são construídas pela própria experiência aplicada e a gente sabe que elas funcionam pela experiência, ainda que a gente não tenha talvez uma teoria que suporte claramente essa regra prática. Segundo o Taleb, a própria precificação de opções, né, Black-Scholes, surge de uma heurística que depois se transformou numa teoria, em princípio, matemática. E aqui a gente tem a ideia de que a prática pode ser mais relevante do que o próprio conceito, do que a própria teoria. E ele traz aqui a questão da técnica, como origem grega da palavra tecnologia, como a experiência prática, a importância de testar, aprender, ver como que as coisas na prática funcionam e colocar isso em uso. Mais do que buscar teorizar e buscar criar conceitos para depois aplicar. Então, talvez a gente não coloque a teoria para funcionar na prática, mas a partir da prática a gente possa derivar uma compreensão teórica posterior. Um outro aspecto bastante inspirador é o aspecto de como que a gente desenvolve um sistema para que ele se aproxime de ser mais antifrágil. E aí tem um ponto-chave que é como é que eu lido com os pequenos erros, como é que eu aprendo com os pequenos erros, como é que o sistema se desenvolve a partir dessas pequenas falhas que têm um limite por si, mas que com o aprendizado que vem dessas pequenas falhas, eu faço com que o sistema como um todo esteja mais pronto, mais preparado, mais apto a lidar com um grande evento que possa acontecer. Então ele coloca aqui que evitar pequenos erros pode fazer com que os grandes se tornem muito severos. Por trás disso, a gente tem toda a questão de como que as organizações de fato aprendem, como é que grupos lidam com frustrações, com experimentos, e como é que fazem do aprendizado que surge de uma experiência, talvez seja o aspecto mais relevante. Esses são os pontos, alguns, né, dos pontos que mais me inspiram aqui no Antifrágil do Taleb. Espero que sirvam de inspiração também para vocês. Obrigado.